Então nós estávamos dizendo Ve'ata mechayet kulam, que Deus, através das letras, tudo isso é uma linguagem metafórica, mas conforme explicado na Kabbalah, através das letras que compunham os 10 pronunciamentos que deram origem ao universo, com essas letras Deus dá vida e existência a todos os mundos, a todos os seres e a todas as criaturas. Por que a Torá emprega essa metáfora da fala de Deus, Vayomer Elohim, Deus disse, Yehi Or, que haja luz, etc. Nós sabemos que fala é aquilo que transmite o que nós temos dentro de si. Ou seja, para revelar algo para fora, trazer isso para outra pessoa, etc., aquilo que está no nosso pensamento, só nós sabemos. Aquilo que está no nosso íntimo, quando nós falamos, então nós nos expressamos, nós transmitimos para fora aquilo que nós temos dentro de nós. Assim também se diz que quando Deus quis criar o mundo, como até então só se sentia a presença e existência do Criador, e a partir daquele momento Deus desejava que houvessem também criaturas, como se fosse algo externo, além dele, alheio a ele, por mais que na verdade essas criaturas estão completamente anuladas a Deus, mas até então havia só o Criador e agora há criaturas. Então, há criaturas. Então, isso está representado no conceito de fala, que é expressar e transmitir o que há dentro de si para fora. Então, aqui se fala que, por assim dizer, Deus faz o uso dessas letras que compõem os pronunciamentos, e isso dá vida e existência ao universo e todas as suas criaturas. E ele nos fala que essas letras da fala divina, elas estão ligadas também com a Sefirah de Malchut, Vehen otiot adibur de bechinat Malchut, shemehem nimshach chayut haolamot, porque nós falamos, de acordo com a Kabbalah, a vitalidade do mundo para as criaturas é proveniente, é derivada da Sefirah de Malchut, do aspecto de soberania divina. E não só a vitalidade, mas também a própria existência, Mechaye Mehave. Yadua, sabido também nos livros místicos, de Bechinazu Sheu Mekora Mehave, o Mechaye Olamot, que esse aspecto da divindade, que é a fonte de existência e vida dos mundos e das criaturas, tudo isso não passa, urak heara levad, não passa de um mínimo insignificante reflexo da divindade. Ou seja, não é que Deus precisa se ocupar, se empenhar ou se esforçar ou fazer qualquer coisa para dar origem ao universo, para dar existência às criaturas, para dar vida aos seres. Não. Os seres são completamente dependentes dessa energia divina para existirem, para viverem e sobreviverem. Para eles isso é tudo, mas para Deus, essa energia que ele emite, que para as criaturas é tudo, porque caso contrário elas não existiriam, deixariam de existir, mas em relação a Deus isso é nada. Isso é um mínimo reflexo insignificante que nada representa. Que é incomparável, totalmente incomparável, insignificante em relação à essência divina. Ou seja, o aspecto de Deus como Criador, em relação a Deus, isso é algo irrelevante. Não é que está embaixo do currículo ou é algo pequeno, é algo insignificante. Isso não passa, tudo isso, toda essa vitalidade do universo e todas as criaturas, não passa de um mínimo pequeno reflexo da energia divina. Deharei, por quê e como? Deharei, ele nos explica até algo lógico por trás disso. Deharei me'atzmut or ein sof lo haya efshar liot ithavut haolamot venivraim ba'alei gvul. Por quê? Simplesmente porque Deus é infinito e ilimitado. Deus, na sua perfeição, é completamente infinito e ilimitado. Portanto,
da essência divina jamais seria possível derivar, fazer surgir e existir mundos e criaturas com características específicas que sejam finitas e limitadas. Já que Deus é infinito, é ilimitado, se diretamente dele não se derivaria ou não sairia nada que é finito e limitado. לפי שגבול ובלתי בל גבול הם באין ארוך כלל. O finito e o infinito são completamente incomparáveis. Nós temos números finitos, nós podemos ter 1 ou 1 milhão. E nós temos o infinito. Diante do infinito, 1 e 1 milhão são exatamente a mesma coisa. Você pode multiplicar tanto um como o outro quantas vezes você quiser, e em nenhum deles você vai se aproximar a metade ou 10% partícula do infinito. Por quê? Porque números finitos, por maiores que sejam no seu contexto, em relação ao infinito, eles são insignificantes, nada representam, são incomparáveis. Assim também em relação a Deus, qualquer criatura, qualquer universo, sendo finito, é completamente incomparável, é uma criatura finita e, portanto, completamente incomparável ao Criador. Que, por isso, aqui houve algo que ele não entra nos detalhes aqui, mas explicado nos livros de Kabbalah, do Arizal, que aqui houve no meio um processo de tzimtzum, de encobrimento, de condensação, de contrição, enfim. E no final das contas, Rak meheara levad nasu venithavu olamot. Os mundos e suas criaturas, seja as gigantescas ou as pequenininhas, todas surgiram e foram criadas e têm existência apenas derivando-se de uma mínima partícula da divindade, de um pequeno, insignificante reflexo de Deus. E esse pequeno reflexo se encontra, por assim dizer, na Sefirah de Malchut, no atributo divino de Malchut, de soberania. E esse é o motivo também que o atributo de Malchut está associado ao conceito de nome. Nome. Assim diz o versículo, Melech Shmo Nikra Aleihem, que o rei, pelo seu próprio nome, o nome dele é chamado sobre o público, sobre o povo, sobre os súditos. O rei não precisa estar pessoalmente do lado de cada um, dando comandos e ordens. Se o rei edita uma ordem e o seu nome está firmado, assinado, carimbado naquele decreto, o nome do rei já diz tudo. Melech Shmo Nikra Aleihem. Ou seja, no caso do Melech, o rei, o seu nome, ele é o que impera, está sendo chamado diante de todo o povo. Então, daqui nós vemos no versículo que há uma associação entre o conceito rei, reinado, com o conceito de nome. E qual seria a associação? Assim como nós dissemos que tudo que emana de Malchut, da soberania divina, não passa de uma reará, de um pequeno e mínimo reflexo de divindade. Isso é o que dá a energia vital para a existência de todas as criaturas. O mesmo ocorre também com o conceito do nome, de Hashem o reará bilvad. O nome em relação à pessoa também não passa de um reflexo, de um pequeno reflexo. Teoricamente, uma pessoa poderia existir até sem nome. Claro que uma pessoa poderia sobreviver sem nome. Será que o nome é algo, até que ponto o nome é algo essencial para a vida, para a pessoa, para a sua existência? Se diz não. Isso não é um órgão vital, não é o que a pessoa precisa para sobreviver. O kmo shema adam sheinu atzmuta adam. Da mesma forma que o nome da pessoa não representa a sua essência, ou seja, o nome tem uma associação com a pessoa, mas não passa de um reflexo da pessoa, de um reflexo do indivíduo. Mas isso não é a essência da pessoa.
Então, a exemplo do conceito da Sefirah de Malchut, da mesma forma se diz que toda a vitalidade, toda a energia divina que emana ao mundo, ao universo, Urag Bechinat Shem, tudo isso é proveniente apenas do nome de Deus, por assim chamar, ou seja, de um mero reflexo, de uma pequena partícula, apenas de Heará Levad, de um pequeno reflexo da divindade. Vamos ver a síntese desse capítulo. Kitzur, ele nos diz, Memshech HaKatuv, da sequência do versículo que nós mencionamos da Torá, que Bishrirut libi elech, já que eu irei seguir os desejos do meu coração, Mashma sheu netinat tam, aparentemente, naquele contexto, naquela sequência, parece que isso é a razão e o motivo, al veidbarech shalom yeli, por que a pessoa pensa no seu íntimo, que mesmo pecando vai estar tudo bem, fazendo mesmo, optando pelo mal, não só que nada vai lhe acontecer de ruim, pelo contrário, mais do que isso, Shalom Yeli, eu terei sossego, tranquilidade, eu terei paz de espírito, paz interior. Então ele perguntou, qual a relação? De onde vem essa ideia? Por que de seguir os desejos do coração, a pessoa imagina que com isso, deixando-se levar atrás dos seus impulsos ou inclinações, com isso ele vai encontrar a sua paz? De onde ele chega a essa conclusão? O mal o que significa a sequência do versículo que nos fala, de acordo com as duas explicações, que isso ocorre para unir, vincular, ou para acrescentar sobre a farta, sobre a sedenta. Que nós falamos que a farta é a nação idólatra, a sedenta é a nação judaica. Ravá Akum, Tzmea Neshamot Israel. Por que a nação judaica é chamada de sedenta? Porque ela está sedenta por divindade. E por que isso? De Shorsham Misfirat Malchut, porque a origem das almas judaicas é proveniente da Sefirah, do atributo divino de Malchut, soberania, que também é Mekor Haolamot Ve'anivraim, que é a fonte de todos os universos e todas as criaturas. Shei Heará Levad. Nós vimos também que essa Sefirah de Malchut, ela contém dentro de si apenas um reflexo da divindade. Ela apenas reflete divindade numa pequena medida. Shei Heará Levad, ela não passa de um pequeno reflexo. Shebein Aroch, ou seja, o que está presente dentro dela é apenas a energia divina presente dentro dela, não passa de um pequeno reflexo, Shebein Aroch, incomparável, Lehatzmut, em relação à essência de Deus. Velachen Nikret Shem, por isso esse atributo de Malchut também é chamado de nome, como se isso não passasse, por assim dizer, do nome de Deus. Ainda não é a própria divindade, não toca, não encosta, não chega perto da essência divina. É claro que tudo isso toca, encosta, são termos físicos, materiais. Deus não tem corpo nem expressão corpórea, mas assim como Dibra Torah Belashon Bnei Adam, a Torá se expressa em linguagem humana para que a gente possa verbalizar e tentar entender, por isso a gente se utiliza dessas metáforas. Mas de qualquer forma, a Sefirah de Malchut é chamada de nome, assim como o nome não representa a essência da pessoa, do indivíduo, é apenas um mero reflexo, assim também tudo que está na Sefirah de Malchut, e o que está em Malchut é a fonte de vitalidade e existência de todo o universo e todas as criaturas, e particularmente também a fonte das almas de Israel. E nós vimos que ela é chamada de sedenta. Ele continua elaborando esse assunto profundo, alguns diriam que talvez complicado, mas nós vamos passar por essa parte e vamos não só sobreviver, mas espero que também entender e esclarecer. Então, indo para o Perek Beit, capítulo 2. והנה להיות שהמקור להתהוות העולמות הוא רק הערה לבד. Considerando, aqui agora ele está elaborando o assunto, estabelecendo premissas, e a partir dessas premissas, como construindo o conceito, nós vamos entender onde nós queremos chegar. Então,
já que a fonte de existência de todos os universos é derivada apenas e tão somente de uma mínima insignificante, de um mínimo insignificante reflexo da divindade, apenas de uma reará, de um pequeno reflexo, Umitchila haita reará zot klula bimkorá. E no início, originalmente, esse reflexo estava englobado, estava absorvido na sua origem. Por exemplo, em alguns lugares da Hassidut traça uma distinção entre o Sol e os raios do Sol. O Sol é o astro que ilumina, que tem luz própria, mas ele também emite luz. E essa luz que ele emite, ela está nos raios solares. Tem luz, calor, etc. Esses raios solares, se eles chegam até a Terra, até outros planetas, etc., se eles chegam até aqui, iluminando e trazendo calor, é porque com certeza eles existem também dentro da própria fonte, dentro da própria origem. Esses raios se encontram também dentro do Sol. Mas no caso do Sol há uma distinção. Quando os raios estavam ainda englobados dentro da fonte origem, absorvidos dentro da fonte origem, e a partir do momento que eles estão fora, iluminando o espaço externo. Apesar que os livros de Hassidut sempre enfatizam que no caso, transpondo a metáfora ou exemplificado, no caso de Deus não há nada fora dele, além dele. Portanto, nesse caso, o reflexo estaria sempre absorvido, espaço, ou o que for, dentro da fonte e origem. Mas, de qualquer forma, o que ele está querendo nos trazer aqui é que o reflexo é derivado da fonte. E, originalmente, ele se encontrava dentro da fonte. Por isso, ele vai nos explicar que isso faz parte da natureza do reflexo, que ele se sinta atraído para a sua fonte, pela sua fonte, que ele queira sempre voltar e retornar para a sua fonte e origem. Já que ele é derivado de lá, daquela origem, ele quer voltar para lá. Há uma atração natural, né, de todo o reflexo de retornar à sua fonte e origem. Shezeu madeita bepirkei de Rabbi Eliezer. Nos diz isso que está escrito no livro Pirkei de Rabbi Eliezer. Ad shelo nivra olam hayahu ushmo bilvad. Ele nos diz que até antes da criação do mundo, do universo, o que existia apenas e tão somente Deus e seu nome. O que significa isso? Nós falamos que o nome, uma pessoa até pode viver sem nome. O nome só é necessário para os outros lhe chamarem pelo nome. Teoricamente, se uma pessoa está sozinha numa ilha, nem precisa o nome, nem precisa utilizá-lo, porque não há quem o chame pelo nome. Então, necessário entender essa frase do Pirkei de Rabbi Eliezer, livro místico. O que significa que até antes da criação do mundo, antes de serem criadas os universos, as criaturas, o que existia? Deus e o seu nome. Para que precisava do nome? Quem tinha lá para chamá-lo pelo seu nome? Hoje que nós existimos criaturas porque assim Deus escolheu nos criar, então nós dizemos todos os dias na nossa reza e louvamos Deus, Atah Kadosh Veshimcha Kadosh. Você é santo, sagrado, teu nome é sagrado. Mas antes da criação do mundo, para que precisava o nome? Então, na verdade, os livros explicam qual o sentido de o seu nome. Até antes da criação havia ele e o seu nome. O seu nome representa o reflexo da divindade, aquele reflexo de onde é derivada a energia que gera existência e vida ao mundo e todos os seres. Isso já estava embutido dentro da fonte, ou seja, assim como
todo reflexo já está, previamente ele está, originalmente ele está contido, ele existe, está absorvido, englobado, até anulado dentro da sua fonte, assim também essa energia divina, esse reflexo mínimo que acabou dando origem a todo o universo espiritual, material, todas as criaturas e seres, ele já existia dentro da sua fonte divina, mesmo antes da criação, já havia aquele potencial, só que estava completamente oculto, estava completamente absorvido, englobado na sua origem. Shezeu Bechinat Hashem Ve'aheara, ou seja, esse nome que o Pirkei de Rabbi Eliezer se refere, ele nos fala sobre justamente esse reflexo, mas o reflexo em que estado e situação? O reflexo da divindade, conforme se encontrava ainda, ou somente englobado, absorvido pela essência divina antes da criação do mundo. Qual a diferença de antes ou depois da criação, nesse caso? Ulachar shenivra olam. Depois da criação do universo, o shenifrash venivdal heara lachayot olamot. Se fala que então, por assim dizer, se desprendeu esse reflexo, essa heara, para dar existência ao mundo, para criar o mundo. Ou seja, esse reflexo já existia em potencial absorvido na sua fonte antes da criação. É claro que existia. Mas isso era apenas um potencial latente. Esse reflexo não estava ativo. O que representou a criação? Que esse reflexo, do qual pode ser emitida vitalidade para todo o universo, ele, por comando de Deus, passou a ser ou estar ativo, dando origem e vida ao universo e às criaturas. Então, já que todo o universo, todas as criaturas são derivadas desse reflexo. E esse reflexo, ele tem uma origem, e não só que tem uma origem. Desde o início ele estava englobado, absorvido dentro dessa fonte. Então ele é sedento, ávido, ele sempre quer, sente como um magnetismo, isso é como uma lei da natureza, assim como a lei da gravidade, e nesse caso também o reflexo ele sente uma necessidade, isso é sua natureza, ele precisa voltar, retornar para sua fonte e origem, se absorvendo, se englobando lá. Por isso ele nos diz que esse reflexo se encontra num constante estado de ratzó. Ele está ávido, sedento, ele precisa retornar à sua origem. Na linguagem cabalística, na explicação do conceito da Merkavá, a visão da carruagem, etc., então há um conceito, ve'achayot ratzó vashov. Se fala que os seres estavam tipo num vai e vem, ou vai e volta. Os livros místicos explicam que existe um processo aqui de mão dupla. Existe ratzó, que é um caminho de ida, de elevação, de busca da espiritualidade, etc. Existe o caminho de shov, de volta, de retorno, de estabilizar-se, etc. A palavra ratzó, se vai, o caminho da ida, ratzó está associado também com ratzon. Ratzon em hebraico significa vontade, desejo. Interessante que da mesma raiz da palavra ratzon, vontade, nós temos o termo ratz, a raiz de ratz, do verbo correr. E de fato nós sabemos, alguém que tem vontade de algo, então ele corre atrás daquilo. Ou seja, ele tem ratzon, vontade, desejo, então ele ratz. Ele tem tanta vontade que ele não vê a hora de chegar naquilo, ele ratz. Assim também se fala que em termos espirituais, existe em todos seres, criaturas, seja nos seres angelicais, como também no próprio ser humano, no Yehudi, existe esse processo
de Ratzov Vashov. Assim como nós temos momentos de elevação, na tefilá, na reza, através de contemplação, meditação. Então nós temos momentos que nós queremos nos elevar e devemos nos elevar. Isso é o movimento de Ratzó. E depois, mas a vontade divina é de almas incorporadas, não de espíritos vagantes. Deus quer que nós realizemos o bem aqui embaixo, nesse mundo físico. Então tem que haver também um movimento de Shov. A pessoa não pode se isolar do mundo, não pode apenas querer se espiritualizar e viver num campo abstrato. Não, tem que haver o Shov. A pessoa, toda essa elevação, ele tem que também materializar e concretizar aqui num processo de volta, de retorno, trazer a espiritualidade para baixo. Então ele diz, se referindo a centelha divina, a Reará, aquele reflexo que dá origem a todo o universo, já que é um mero reflexo, mas que sempre esteve absorvido, englobado na sua fonte. Originalmente estava na sua fonte, por isso esse reflexo sente a necessidade, isso é vital para ele voltar a se reintegrar na sua fonte. להיות כי חפצה ותשוקתה להיכלל באור אינסוף, מקורה ושורשה, seja o reflexo tem essa vontade, esse desejo, essa necessidade de voltar a se integrar e se absorver dentro da luz divina infinita que é a sua fonte e raiz, é a sua origem. O que teva kol davar liot rotze leikalel beshorsho. E na verdade essa é a natureza de qualquer coisa que deseja e quer sempre voltar à sua origem e ser absorvida na sua raiz. Por exemplo, como teva esh la'alot lemala, dizem os nossos livros que a natureza do fogo é sempre pender para cima. Mesmo que você pegue a vela e bote de cabeça para baixo, a chama da vela sempre vai estar voltada para cima. E os nossos livros dizem por que a chama sempre se volta para cima, porque ela tende la'alot lemala leshorsho ha'esh ha'yesodi. Se fala que a fonte, a raiz do elemento fogo, a fonte fundamental do elemento fogo se encontra acima. Por isso a chama sempre está voltada para cima. E mais do que isso, se não tiver alguma coisa aqui para prender a chama embaixo, essa chama vai apagar. O que significa? Ela vai subir e vai se reintegrar na sua fonte e origem. Por isso, se não houver aqui, por exemplo, uma lamparina, se não houver azeite e um pavio, ou sharei dvarim, ou uma vela de parafina, ou que for outras coisas, a mahzikim et haesh, ou elementos combustíveis que segurem o fogo aqui, o fogo vai se apagar. O que significa que vai se apagar? Para onde foi aquela chama? Ela desapareceu, se apagou? Ela se reintegrou na sua fonte e origem, que é o elemento fogo que se encontra acima. E se não tiver algo que segure ela, a chama aqui embaixo, ela não vai perdurar aqui. Ela vai se reintegrar à sua fonte original. Mesmo quando seguramos, por assim dizer, a chama aqui, através do azeite e o pavio, nós vemos que a chama ela não está parada, ela está sempre se movendo, ela sempre está em movimento, querendo subir, se desprender. Isso que nós falamos, a natureza de cada ser e criatura é se reintegrar à sua fonte original. O mesmo acontece também em relação a esse reflexo divino, que dá origem à existência de todo o universo. Já que não passa de um reflexo, e esse reflexo originalmente estava completamente integrado e englobado dentro da sua origem, por isso esse reflexo divino se encontra constantemente, continuamente, nesse movimento de atração e reintegração, de voltar e retornar para a sua fonte e origem. Por isso, a Sefirá de Malchut, esse reflexo é chamado da sedenta, a ávida, sheitzmea tamid la'alot lemala.